Muito obrigada. Eu quero agradecer de um modo especial minha filha Moara, que me deu a alegria de fazer a defesa da volta do Fundo Amazônia, lá no Supremo Tribunal. Foi um dia de muita emoção para mim, ver a ministra Rosa Weber dizer que o fundo ia voltar, e mais emocionante, quando o presidente Lula assinou o decreto dizendo voltou. Senhoras e senhores, quero em primeiro lugar agradecer a presença de vocês nessa cerimônia. Sei que muitos vieram de longe e que muitos carregam a esperança e a reivindicação de que tenhamos um novo momento para a gestão socioambiental em nosso país. Me sinto muito honrada com a presença de vocês e afirmo que estamos em comunhão sobre essas expectativas. Digo ainda que chego a este momento com um misto de sentimentos. De um lado, sinto a alegria de retornar ao governo por decorrência da vitória da democracia nas eleições passadas, cuja maioria dos eleitores escolheu o presidente Lula. Essa mesma alegria me inundou já no histórico dia 1º de janeiro de 2023, quando a emocionada passagem de faixa para o presidente Lula foi feita por aqueles que, de fato, deles emana o poder e para eles é exercido. Juntamente com sua esposa Janja, com o nosso vice-presidente Alckmin e dona Lu Alckmin, vê ali catadores, pessoas que representam a diversidade brasileira, crianças, vê o cacique Raoni subindo aquela rampa com Lula. Foi motivo de emoção incontida. E para homenagear a vida na sua plenitude, a cachorrinha também estava ali subindo a rampa com Janja e Lula. Resistência. A resistência, obrigada. É um misto de sentimento, porque também sou tomada pela preocupação e o estarrecimento e a tristeza em ver que este palácio onde agora nos reunimos foi palco nos últimos anos de vários atos contra a própria democracia, contra o povo, contra a ciência e a saúde, contra o meio ambiente, contra os interesses estratégicos e econômicos do Brasil, enfim, contra a própria vida. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares, querido Molon, querido Rodrigo Agostinho, Tato, Joênia, e tantos que eu não consigo citar aqui todos, que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário que, junto com essa sociedade corajosa, se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira. Ao longo desses anos, me integrei ao conjunto de esforços para evitar o estrago maior. Desmatamento descontrolado, terras indígenas e unidades de conservação à mercê do crime ambiental. Lideranças ambientalistas, indígenas e tradicionais sendo assassinadas. A morte cruel do indigenista e servidor público Bruno Pereira, junto do jornalista britânico Dom Philip e do líder indígena Jonildo Oliveira Guajajara, representando centenas de outros, aos quais quero fazer aqui a minha homenagem.
infelizmente, são símbolos tristes desse período recente e que me coloca num período anterior, aonde dos meus 18 aos 28 anos, eu vi 6 pessoas serem assassinadas, daquelas que faziam parte do meu entorno em função dessa luta. O último deles no meu estado de origem, meu querido Chico Mendes. Ao fazer parte do grupo de transição da área de meio ambiente, coordenado pelo ex-governador, meu amigo Jorge Viana, do qual ex-ministros e pessoas expressivas da área ambiental participaram, tive acesso a informações que me deixaram ainda mais preocupada. De 2019 para cá, não foi apenas a transferência de funções do Ministério do Meio Ambiente para outros órgãos. O que constatamos foi um profundo processo de esvaziamento e enfraquecimento dos órgãos ambientais. O MMA perdeu o Serviço Florestal Brasileiro, a Agência Nacional de Águas também. A área de políticas de promoção do uso sustentável da sociobiodiversidade e do extrativismo, praticado por povos e comunidades tradicionais, também foi deslocada para fora do MMA. O IBAMA e o ICMBio foram totalmente fragilizados e seus servidores foram perseguidos, demitidos, maltratados ou desautorizados em plenas operações de fiscalização. A política de mudança do clima foi completamente esvaziada, a ponto de que o Brasil, que antes era um expoente ator na esfera global, passou a ser visto como um pária ambiental. Diante desse cenário, o grupo da transição fez uma série de sugestões e recomendações. E mesmo antes do convite do presidente Lula, eu já me inteirava de todas essas questões como membro do GT e procurei agir rapidamente para que pudéssemos, já no primeiro dia do mandato do presidente Lula, apresentar uma série de medidas em prol da política ambiental e climática, isto é, em favor da vida, da proteção das florestas, da biodiversidade, do desenvolvimento com sustentabilidade econômica, social e cultural. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do Ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. Essa diretriz passa por recuperar, fortalecer e criar arcabouço institucional em prol de uma governança climática robusta e articulada, de forma a tratar o tema com a necessária transversalidade, com a participação de todas as instâncias governamentais na esfera federal, estadual e municipal, bem como de representantes de toda a sociedade brasileira, do setor produtivo, acadêmico, científico, da sociedade civil, das nossas populações tradicionais. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento,
que se acirrou nos últimos 4 anos. Para lidar com esse desafio, é essencial que toda a governança sobre mudança do clima possa evoluir. De imediato, foi recriada a Secretaria Nacional de Mudança Climática, que havia sido extinta, que inclui um departamento de política para o oceano e gestão costeira, além disso, até março deste ano, será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, além da criação de um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado pelo próprio Presidente da República e com a participação de todos os ministérios que estão agora nessa esplanada, da sociedade civil, dos estados e municípios. O Conselho será o loco central da concertação e pactuação das políticas brasileiras sobre mudança do clima e vai além da esfera federal. Estamos também propondo o redesenho do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, instância destinada a concatenar as decisões do Conselho em políticas formuladas pelos diferentes ministérios do governo. A Autoridade Nacional de Segurança Climática, proposta que submetia ao Presidente da República, ainda durante o período eleitoral, terá como finalidade produzir subsídios para a execução e implementação da Política Nacional do Clima, regular e monitorar a implementação das ações relativas às políticas e metas setoriais de mitigação, adaptação, promoção da resiliência às mudanças do clima e supervisionar instrumentos, programas e ações para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima e seus planos setoriais. A decisão do governo é que o desenho dessa autarquia seja submetido ao Congresso Nacional até o final do mês de abril. A nova estrutura do MMA, aprovada em decreto presidencial, com todo o acolhimento do presidente Lula e de sua equipe da Casa Civil, também resgata e promove o soerguimento de sua capacidade institucional para que o país possa parar os retrocessos que vivenciamos nos últimos anos. Com grande satisfação, portanto, que vejo o retorno ao MMA da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, e do Serviço Florestal Brasileiro. Da mesma maneira, retorna ao MMA a competência da gestão compartilhada de recursos pesqueiros e da promoção da gestão ambiental no meio rural, assim como das políticas de fortalecimento do papel dos povos e comunidades tradicionais na gestão de seus territórios, tão preciosos para a conservação e a proteção da biodiversidade. Retorna também a gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos e inauguramos o Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Animais. Cadê a Vanessa aqui?